agradecer o convite da professora Ana, que entrou em contato comigo. Queria parabenizar todos os meus colegas fisioterapeutas, aos meus futuros colegas, né, que estão por vir aí. Oi, vê se voltou, pessoal. Tá carregando. Agora, vê se voltou. Tudo certo? Tá carregando? Isso. Bom, eu vou pedir desculpa se falhar. Eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu estou aqui no Minas, eu não consigo estar em casa. Mas vai dar certo. Vai sim. Então, beleza. Vocês viram a parte que eu parabenizei todo mundo, então, né, pelo nosso dia aí, aos colegas e aos futuros colegas. E parabéns à FMU também pelos 20 anos. Qualquer problema, vocês me falam, tá, gente? Por favor. Então, vamos lá. O Caio já me apresentou, então vou começar aqui. Nosso tema vai ser a prevenção de lesões no esporte de alto rendimento. Então, o Caio falou, eu estou aqui no Minas desde 2013. Eu comecei na área do Pilates, que é para os sócios do clube, e desde 2014 já fui residente também aqui no Minas, enfim, pela pós-graduação. E desde 2014 eu estou acompanhando as modalidades esportivas do clube. E eu sou responsável pela ginástica, que é a ginástica artística e a ginástica de trampolim, mas acaba que a gente também atua em diversas modalidades, são 8 modalidades aqui. Mas a minha responsabilidade é a ginástica. E terminei o mestrado recente agora pela UFVJM, que é a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. E é isso, vamos lá, vamos começar. Tá tudo ok, gente, com o áudio? Que eu não estou conseguindo ver vocês. Se alguém puder me dar um retorno aqui, se está tudo ok. Mariana, tudo certo, tá? A gente consegue te ouvir. Ah, então beleza. Ai, que bom, então vamos lá. Pessoal, eu queria começar falando do impacto das lesões, né? Então, a gente vai falar de esporte, vai falar de alto rendimento, então não tem como a gente não falar do impacto que elas causam ao atleta. Então, elas interferem no desempenho do atleta, então gerando afastamento de treinos e competições. Elas também aumentam a chance da capacidade física. Alguém está com o microfone ligado, o áudio aí, por favor. Depois vê, por favor, quem está. Elas também aumentam a chance de incapacidade física, por exemplo, uma osteoartrose, que pode levar a uma interrupção precoce da carreira esportiva do atleta. Também aumenta o risco dele ter uma nova lesão, pode gerar uma perda de performance e impacta negativamente tanto na saúde física quanto na saúde mental dele. Então, alguns exemplos: frustração, a perda da identidade dele como atleta, pode levar a distúrbios do sono. E se a gente pensa também nesse impacto, a gente não pode deixar de lado o custo das lesões, né? Então, se eu pego a Premier League, por exemplo, que é uma das ligas mais caras, com atletas mais caros do mundo, eu tenho muitos prejuízos financeiros se eu tenho esse atleta afastado do treino ou afastado dos jogos. Então, isso tudo gera custos também para um clube, no caso do futebol, por exemplo, e no caso de uma empresa, né? Igual que o Minas, por exemplo, é uma empresa. Isso também gera custos. Então, tudo que a gente quer é o atleta bem nos treinos e podendo competir, poder defender o clube que ele está fazendo parte naquele momento. E também eu preciso pensar em prevenção de lesão. Então, eu tenho uma sequência de prevenção que foi estabelecida em 1992 pelo Van Mechelen. Pode. Foi estabelecida em 1992 pelo Van Mechelen, que é
eu estabeleço a extensão do problema, né? Eu estabeleço as lesões esportivas. O que é? A incidência delas, qual que é a gravidade delas. Depois eu vou para o segundo passo, que eu estabeleço a etiologia. O que é isso? A causa dessas lesões. E qual que é o mecanismo, como que elas acontecem. E aí eu vou para o meu terceiro passo, que é introduzir as medidas preventivas. E depois eu avalio a efetividade do meu primeiro passo e vou tendo esse ciclo. Então, isso aqui foi estabelecido em 92 pelo Comitê Olímpico Internacional. Só que, será que diante, né, de tudo que engloba a lesão agora, será que só essa sequência de prevenção de Van Mechelen é suficiente atualmente para a gente trabalhar a prevenção? E aí eu queria trazer para vocês esse outro método, né, esse outro sistema, né, esse outro approach de lesões, que é a complexidade, são sistemas complexos para reconhecer padrões de risco de lesão, que é um artigo da Natália Bittencourt, que ela foi né, minha chefe muitos anos aqui no Minas e é minha co-orientadora do mestrado também, e junto com a professora Luciana, com o Sérgio Fonseca, a professora Juliana Carino. Então, é um artigo que quem gosta dessa área esportiva, né, tem que ler, ele abre mesmo, né, a nossa mente, que o que a Natália, né, e os colaboradores colocam? É a gente enxergar a lesão e o processo da lesão como uma lente da complexidade. O que é isso? Eu vou tentar explicar um pouco dessa teia de determinantes que ela coloca aqui. Vamos supor, eu tenho uma lesão de LC, ligamento cruzado anterior do joelho. Então, eu tenho várias questões que interferem. Por exemplo, fatores biomecânicos vão interferir nessa lesão, para a lesão ter ocorrido, fatores psicológicos, alimentação, fadiga do atleta, sobrecarga de treino. Então, vamos supor, essas bolinhas mais escuras, com aro mais escuro e maiores, digamos que são os fatores que mais fizeram aquela lesão acontecer, mas levaram aquele padrão de lesão. Porém, os outros fatores também estão interligados. Talvez com um peso menor, outros com um peso maior, mas tudo interligado. Então, a gente tem que levar em consideração tudo na hora de pensar sobre esse padrão de approach das lesões esportivas. Então, eu identifico um padrão complexo, eu identifico a interação que tem entre essa teia de determinantes, que é uma interação interconectada, ela é multidirecional, então ela vai em todos os sentidos, ela é conectada entre todos esses fatores, alguns com menor peso, outros com menor peso. E a equipe multidisciplinar, ou seja, médicos, educadores físicos, psicólogos, os fisioterapeutas, também fazem parte dessa teia de determinantes. E um dos pontos principais também que o artigo coloca é do reconhecimento de padrões de risco. Como que eu, físico esportivo, posso fazer para reconhecer esses padrões ou para tentar minimizar que essas lesões ocorrem? Que um grande desafio é a pergunta que não quer calar, é como prevenir? Como fazer essa prevenção de lesão, né? E no alto rendimento, um dos principais papéis do físico esportivo é esse, é fazer prevenção de lesão. Mas para eu fazer essa prevenção, eu preciso pensar o que pode levar a essa lesão, que é esse reconhecimento desses padrões de risco. E para ilustrar isso, eu trouxe esse raciocínio que é de capacidade e demanda. Então, essa balança aqui ilustra bem. Se eu tenho uma demanda muito maior do que a minha capacidade, do que a capacidade do meu atleta, ele pode estar mais suscetível a lesões. Então, existem vários testes e todo um raciocínio biomecânico que eu vou ter para eu tentar achar esses padrões de risco ou esses fatores que podem estar associados à lesão. Então, trouxe como exemplo o salto. Né? No meu caso, com ginástica, eu tenho atletas saltadores. E se eu pensar em outras modalidades também, vôlei, basquete, são atletas saltadores. E aí, eu preciso pensar em todo esse raciocínio de absorção de energia. Então, durante o salto, eu tenho cerca de 30% da minha carga no tornozelo, cerca de 32% no joelho e 38% no quadril. Diante disso, se eu pego o meu atleta para eu fazer uma avaliação nele, com a queixa que tiver, seja em torno de tornozelo, seja uma tendinopatia
patelar, seja uma lombalgia, ou seja, na minha avaliação pré-temporada, eu preciso pensar em toda essa associação aqui. Então, eu vou fazer uma análise da marcha dele, eu vou fazer a análise da amplitude de movimento de dorsiflexão de tornozelo em cadeia cinética fechada. A literatura já traz para a gente uma associação com a tendinopatia patelar em atletas com amplitude de movimento menor do que 36 graus. Eu vou pensar nos isquiosurais, né, e no glúteo máximo, que são os extensores de quadril. Então, a literatura já traz que a força desse grupo muscular reduz uma sobrecarga no tendão patelar e aumenta a altura do salto. Então, esse teste aqui chama função de extensores de quadril. É um teste que eu consigo fazer na clínica. E outros dados também. Por exemplo, 50% da flexão de joelho e quadril durante o salto, ela acontece lá no tornozelo. Então, se eu tenho uma menor flexão, eu tenho essa redução de flexão de joelho. E os atletas vão fazer uma aterrissagem mais rígida e eles podem fazer uma maior adução no quadril, e isso pode levar a maior risco de lesão nos membros inferiores. Então, tudo isso que eu trouxe para a gente tentar entender todos os testes e todo o raciocínio clínico que eu vou trazer para vocês a partir de agora. Esse raciocínio biomecânico, de capacidade de demanda e de reconhecimento de padrões de risco. E aqui eu trouxe alguns testes, né? Então, existem testes quantitativos. Então, eu trouxe aqui ADM de dorsiflexão de tornozelo, teste de rigidez de quadril, que eu vejo uma assimetria entre os lados. Esse aqui é um Sorensen teste, é um teste do core, né? Dessa ativação da musculatura posterior da coluna. Aqui o teste de ADM de rotação interna de ombro. Então, são todos testes que eu consigo quantificar. Eu consigo mostrar em números. Tipo, um lado eu tenho 40 graus, do outro eu tenho 50. Opa, eu tenho uma simetria aqui, não está legal. O que eu preciso trabalhar com esse atleta? Então, os testes vão me direcionar. Eu também tenho testes qualitativos, que eu vou ver a qualidade do movimento. Então, por exemplo, a ponte pélvica. Eu consigo ver se tem alguma queda pélvica, se existe ou não uma cocontração muscular aqui de isquio, glúteo máximo e adutor, se o atleta abre muito essa perna de apoio ou não. Então, eu gosto muito de ver a qualidade e ver como que o atleta está executando aquele movimento. Teste de agachamento unipodal, por exemplo, na rampa inclinada também. Se o atleta está tendo alguma compensação, se o joelho está alinhado, se existe alguma rotação na pelve, se existe uma limitação no tornozelo de dorsiflexão. Então, a gente tem que olhar tudo. Realmente é fazer um scanner do atleta. E testes funcionais, né? Então, eu trouxe como exemplo o single hop test, que é essa primeira foto, e a gente também vê a simetria entre os lados, e o Y-teste de membros inferiores, que é um teste que a gente faz esses alcances anteriores, póstero-mediais e póstero-laterais. Eu também comparo um lado com o outro. E no esporte de alto rendimento, e aqui no clube a gente tem essa facilidade, eu trouxe avaliação isocinética. Então, no meu caso, com ginástica, eu faço com os atletas a flexo-extensão de joelho e faço também a rotação interna e externa de ombro. Mais para frente eu vou mostrar um pouquinho mais nesses testes. E outra questão aqui é em relação ao ombro, né? Então, eu tenho testes, além daqueles testes quantitativos e quali que eu já falei, eu tenho o ritmo escapulohumeral, que ele é um teste que eu tenho feito, porém eu tenho adaptado um pouco. Eu tenho achado, só eu pedir em uma velocidade única, eu estou achando um pouco que não está me mostrando exatamente o que eu preciso ver no atleta, principalmente na ginástica artística, que é esse tempo de ativação, se está simétrico, se existe uma hiperativação de trapézio superior. Então, aqui eu peço em várias velocidades. Ele está fazendo normal, depois eu peço para ele aumentar essa velocidade. Eu vejo que o lado esquerdo dele está um pouquinho atrasado aqui na fase excêntrica. Eu realmente quero ver esse atleta na fadiga. Não adianta eu pedir ali 3, 4 repetições, que eu não vou conseguir ver muita coisa no atleta de alto rendimento. Eu preciso ver esse cara fadigado. Então, essa que é a minha intenção em pedir mais repetições com esse teste. Então, aqui eu já vejo o lado esquerdo dele na fase excêntrica um pouco mais lento, né? Chegando um pouquinho depois. Outro teste que é possível fazer na parte de ombro
é o teste de função de rotadores externos. Então, é um teste que eu comparo um lado com o outro. A literatura fala acima de 10 repetições. Então, eu vejo muita qualidade do movimento, se esse atleta consegue manter essa ativação escapular e fazer essa rotação externa de ombro. A gente para o teste se tem uma perda dessa ativação da escápula ou se o cara tem uma fadiga. Outra questão importante no ombro, que é um teste funcional, que é o Y-teste de membro superior. Ele é igual de membro inferior, são esses alcances frontal, posteromedial e posterolateral. Então, por exemplo, nessa foto eu estou testando o ombro esquerdo dele. Ele está fazendo alcance com o direito, eu estou testando o esquerdo. E alguns achados bateram com os valores do isocinético que eu fiz. O que é isso? Eu vi que o atleta tinha um déficit isocinético, tinha um déficit ali de 20% no ombro esquerdo, de rotador externo de um lado para o outro. E eu consegui ver no Y-teste que também bateu esses valores. Eu vi essa assimetria também no Y-teste. Porém, o meu N é muito pequeno para ficar fazendo essa análise, mas é um dado que eu achei interessante. E outros testes mais específicos, por exemplo, eu peço o cara para ficar nesse apoio super-homem aqui, nessa prancha frontal, né, tirando a cadeia cruzada, e eu comparo um lado com o outro. Eu normalmente marco o tempo que eles ficam e vejo a qualidade de movimento também, pensando na ginástica artística com uma demanda muito grande de membro superior. Então, estou trazendo isso tudo porque existem vários atletas que exigem muito do membro superior, não só em ginástica, enfim, arremessadores, nadadores. Então, a gente conseguir pensar em testes que vão fazer essa análise de movimento e identificar possíveis assimetrias é muito importante. Aqui eu trouxe o exemplo do isocinético de ombro. É um vídeo do atleta fazendo rotação interna e externa, que eu já consigo ver que não está legal, que ele está compensando muito aqui no ombro, ele está anteriorizando muito o ombro, ele está tendo dificuldade para fazer a rotação externa. Então, o isocinético, ele é um teste de força máxima, que já me diz muito sobre como que o atleta está em relação a ele mesmo. Eu sempre comparo ele com ele mesmo. Na verdade, eu também comparo ele dentro do grupo, como que ele está junto com os outros atletas, mas principalmente ele com ele mesmo. E eu consigo ver essa simetria, o padrão ouro de força, né? Só que mesmo assim, eu acho que ainda não é suficiente. E aí eu fico pensando como que eu posso achar o que mais pontos fracos nesse atleta. Então, o que eu fiz? Eu trouxe algum gestual da modalidade. Então, por exemplo, a maltesa é um elemento das argolas. Como que eu consigo simular uma maltesa no meu ambiente clínico? Então, é isso que eu fiz. Então, peguei o TRX, pedi para o atleta fazer uma simulação do gestual da maltesa e eu consegui ver, simulando ou parecido com o gestual, como que está essa ativação. Esse atleta é um atleta do clube, da seleção, com uma queixa no ombro esquerdo, já passou por uma cirurgia no ombro esquerdo. Eu vou voltar ao vídeo para vocês analisarem bem aqui a escápula esquerda dele, que tem um déficit no tempo de ativação da escápula. Ó. A direita entra, a esquerda entra logo depois. Ó. De novo, a direita entra, tum, a esquerda entrou. Então, isso aqui, ó, agora dá para ver bem. Ó. Tum, a esquerda demorou a entrar. Opa, será que esse atleta está tendo um déficit no tempo de ativação da escápula dele? Ele não está jogando carga igual dos dois lados? Então, isso vai guiar muito o meu tratamento. Será que eu consigo fazer uma ativação ali, uma eletroestimulação nesse grupo muscular da escápula, trabalhando o tempo de ativação do ombro do meu atleta? Então, é isso que eu quero com os testes, é identificar esses padrões e ver aonde que eu posso atuar para ajudar da melhor forma possível esse atleta. O que seria o mundo ideal, o mundo perfeito? Eu colocar esse atleta dentro de um laboratório de biomecânica, pôr um monte de marcador nele e fazer análise biomecânica do gestual esportivo. Só que isso é no mundo ideal, né? Então a gente vai tentando adaptar. Mas também existe, né? É importante frisar, existe essa avaliação. E o biomecânico é um profissional que ajuda muito no alto rendimento, principalmente os atletas que estão na seleção brasileira. E aqui eu queria trazer, diante de todos esses testes que eu falei para vocês, que eu mostrei, testes quantitativos, testes qualitativos, avaliação isocinética,
Será que existe ainda um outro olhar que eu posso ter para o meu atleta? E existe, que é a análise e a avaliação do tecido conjuntivo. Então, um outro método que traz muito isso é o Rolfing, né? Então, o Rolfing, ele é essa busca pela verticalidade, né? O princípio do método foi trazido pela Ida Rolf, que é eu tentar fazer essa análise desse tecido mesmo conjuntivo. Como que eu consigo, como terapeuta, reorganizar meu atleta e reorganizar esse tecido. E eu quis trazer para vocês que a principal ferramenta do fisioterapeuta é a mão. Então, nada para mim vai substituir as nossas mãos. Eu trabalho muito com terapia manual, eu gosto muito dessa área, e o toque do físio, a mão, eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso. A mão é a nossa principal ferramenta. E aqui é uma avaliação do tecido conjuntivo dentro da função. Então, por exemplo, aqui é uma bailarina. Então, eu fiz todos aqueles testes, ela estava vindo de um entorse de tornozelo, ela já está com uma DM de tornozelo legal, ela está, né, com uma função legal. Só que, será que isso é suficiente ainda? Será que para uma bailarina assim, de alto escalão isso é suficiente? Será que eu não tenho um outro olhar? Eu não posso ter uma outra análise desse movimento? E é isso que eu quis trazer para vocês. Se eu tenho uma análise aqui dessa região dela, do diafragma, eu vejo que não tem uma simetria legal, que esse é o olhar do Rolfing. Então, até tentei colocar com as setas aqui para vocês. E aí, se eu pôr a mão nessa atleta e usar a minha principal ferramenta, que é a minha mão, eu vejo que existe um aumento de tensão nessa região do diafragma. E se eu penso que a minha língua está conectada com o meu mão, com o meu diafragma, com o meu quadrado lombar, com o meu psoas, com os meus músculos da perna e do pé, se eu tenho toda essa conexão, que eu vou falar um pouco mais para frente para vocês, eu preciso pensar no diafragma. Então, que é o principal músculo inspiratório. Então, eu trouxe essa outra avaliação, que é o que eu faço muito na minha prática clínica, que é essa análise de diafragma. Então, eu fui, liberei essa parte de diafragma. Depois, quem quiser pesquisa mais, existem os 5 pontos do diafragma. Eu trouxe só esse ponto mais anterior, mas vale a pena pesquisar mais, que é essa parte de terapia manual mesmo. Eu consigo harmonizar meu atleta naquela função que ele precisa fazer. E outro grupamento muscular que eu acho fundamental de avaliar é o ilho-psoas. Né? O ilho-psoas está inserido nas vértebras lombares, é o potentíssimo flexor de quadril. Então, ele passa no meio do corpo, conecta tudo, tem toda essa conexão aqui, são os trilhos anatômicos. Então, tem uma conexão desde a região cervical, passando pelo psoas, passando pelo grupamento adutor, tibial anterior, inserindo lá nos pés também. Então, eu preciso olhar, ele está no meio do corpo. E, às vezes, eu vou tratar uma lombalgia. Como que eu vou tratar uma lombalgia se eu não olho a parte anterior e profunda do meu atleta? Então, eu preciso olhar, eu preciso avaliar, eu preciso pôr a mão, eu preciso reorganizar o meu tecido conjuntivo para, a partir daí, eu inserir o movimento. E aqui eu trouxe um exemplo também dessa manipulação miofascial do psoas. Então, é uma manipulação mais profunda, a gente tem que, né, ir cavando ali dentro e liberando. Então, tem essa liberação manual, eu posso ensinar meu atleta a fazer essa liberação com a bolinha, que é um autocuidado, uma autoliberação também. E diante disso tudo que eu falei, eu tenho os objetivos da prevenção de lesão. Então, eu trouxe para vocês um pouco dos testes, eu trouxe um pouco dessa análise, né, desses outros fatores do tecido conjuntivo, da gente usar a parte manual, e aí eu quis trazer quais são os objetivos da prevenção. Né? Então, o que eu gosto de trabalhar muito é esse aqui, ó. Um dos objetivos dos programas de prevenção de lesões esportivas é desenvolver padrões de movimento menos vulneráveis. O que eu busco como fisioterapeuta esportivo para os atletas? Eu busco estratégia de movimento eficiente. O que é isso? Como que eu, como profissional do movimento, posso instrumentalizar o meu atleta? Como que eu posso mostrar para o meu atleta, para ele ter movimentos mais eficientes? Por quê? Se ele sabe um movimento só, ele está lá numa final olímpica e aquele movimento dele falha,
Como que ele vai fazer? Acabou, não tem medalha. Então, o que eu quero fazer? Mostrar outros padrões, como que ele pode ativar melhor o complexo do ombro, como que ele ativa o glúteo dinamicamente, como que ele absorve energia no momento da aterrissagem. E é isso que eu quero fazer com ele. Então, eu tenho essas estratégias e eu instrumentalizo o atleta. E quando isso acontece? Isso acontece desde mais novo. Então, eu trouxe um pouco da ginástica. A prevenção de lesão já começa desde cedo, com movimentos mais fáceis, ensinando, tendo a consciência do corpo, ensinando o que é um padrão de movimento adequado. E aí, à medida que o atleta fica mais velho, e aí a gente pode fazer já vários movimentos. Eu vou trazer um pouco do que eu faço para vocês aqui. Como que seria essa elaboração dos exercícios preventivos, né? Então, vamos supor, eu trabalho com ginástica, mas será que a demanda da ginástica, a especificidade da ginástica é a mesma que da natação? Será que é a mesma do vôlei? E não é. Então, nós, físicos esportivos, temos que ver qual modalidade que você está trabalhando. Eu preciso conhecer essa modalidade a fundo, eu preciso conhecer as regras dessa modalidade, eu preciso entender o que meu atleta precisa, eu preciso ver quais são os mecanismos de lesões mais frequentes, né? Então, eu tenho que ter todo esse entendimento daquela modalidade que eu vou estar atuando. Então, aqui eu trouxe um exemplo, eu consigo pôr os caras com mola presa no TRX, simulando o movimento de maltesa, porque isso aqui é juvenil, esse atleta novinho, tipo 13, 14 anos, mas a partir do momento que o meu atleta ele tem essa demanda, eu preciso trabalhar em cima dessa demanda com ele. Quanto melhor ele ativa essa parte central do core, melhor ele prancha. E eu consigo fazer isso fora das argolas. Então, se eu consigo melhorar fora das argolas, quando o cara chegar lá na argola no ginásio, ele vai estar conseguindo fazer muito melhor. E aqui também como que é a elaboração da prevenção? Diante dos achados que eu tive na minha pré-temporada, então todos aqueles testes que eu já mostrei para vocês, daquele screen que eu fiz do atleta, todo aquele scanner que eu fiz dele, e diante do histórico de lesões dele. Por exemplo, o atleta já operou o ombro, o atleta já operou o tornozelo, o joelho, eu preciso ter uma prevenção mais individualizada, e eu preciso ter histórico de lesão. Então, por exemplo, se lá naqueles testes eu vi que ele tem uma simetria na dorsiflexão do tornozelo, eu preciso trabalhar isso com a prevenção dele individual. Então, eu trabalho com o esporte individual, que é a ginástica. Eu tento fazer todos os meus preventivos de forma individualizada para os atletas da ponta. Claro que eu tenho uma demanda e outras modalidades têm outra demanda, mas é o que eu acredito, é nessa prevenção individualizada, principalmente para os atletas da ponta. E aí eu vou trabalhar essas assimetrias, né? Igual a dorsiflexão, a mobilidade de quadril, algum teste que eu fiz de rigidez de quadril, eu vi que o atleta precisava melhorar a mobilidade, que ele estava ali abaixo de 30 graus, então eu trabalho essa mobilidade com exercícios, né? Que é uma mobilidade de pessoas multidirecional, aqui é um trabalho de mobilidade de quadril, e aí eu vou direcionar minha prevenção para isso. E eu não posso deixar de pensar em todas essas conexões do corpo que existem através das fáscias. Então, eu queria chamar a atenção e levantar aqui um ponto de interrogação para todos nós, que é a parte respiratória. Eu tenho uma raiz, uma formação muito forte no Pilates e eu trago muito essa questão respiratória para o meu dia a dia, para a minha atuação. Será que eu como físio, estou mostrando para os meus atletas como respirar durante os movimentos, durante os exercícios preventivos, como que ele pode melhorar essa eficiência respiratória? Será que eu consigo trabalhar melhor essa questão? Então, aqui eu trouxe um exemplo do que eu tento fazer. Então, estou usando as molas. Essa aqui é uma bolinha, chama Toning Bola, tem um pouquinho de peso. Eu coloco em cima do umbigo e peço para eles priorizarem um padrão respiratório. Respirar menos no padrão torácico e mais no padrão diafragmático, né? Que é essa respiração abdominal. E aqui também outro exemplo, a bolinha ajuda, que eu peço para eles inspirarem, subir na bolinha, expirarem, afundar na bolinha, então a bolinha dá um feedback desse padrão respiratório. E a mesma coisa com o elástico, né? O TheraBand está aqui na região do diafragma, fazendo essa expansão e ao mesmo tempo eu estou fazendo esse alongamento axial
esse alongamento da linha dos braços e trabalhando respiração associada ao movimento, que eu acho que é um grande desafio que a gente tem hoje, que é associar tudo. E aqui, como que seria essa elaboração dos exercícios preventivos, o que a literatura traz, o que eu tento fazer com os atletas. Então, esse artigo aqui de 2014 é um N bem interessante, são atletas de handebol, 1.837 atletas, e foi aplicado esse programa de prevenção durante o aquecimento, ou seja, o pré-treino. Então, incluiu exercícios para aumentar a estabilidade articular, a força muscular e a técnica de aterrissagem, e demonstrou uma redução de 50% de lesões em membros inferiores. Então, isso é muita coisa. Então, como que poderia trabalhar? Por exemplo, eu uso uma base instável, eu posso pedir olhos fechados ao mesmo tempo. Eu gosto muito de usar isso aqui, para quem não conhece, chama disco de rotação. Então, eu consigo trabalhar essa combinação de movimento. Então, eu peço para o atleta ficar girando o disco, fazendo essa mobilidade de quadril, esse controle de tronco, membro inferior. Dá para usar muita coisa, vou mostrar muita foto com esse acessório aqui. Eu consigo fazer exercício de ativação muscular, por exemplo. Esse aqui é um exercício de potência de isquio, né, de posterior de coxa. Então, esse atleta está dando chute na bola e ainda tem uma resistência do elástico. Então, eu já consigo fazer essa ativação pré-treino e trabalhar de diferentes formas. Outra questão que eu gosto e que abriu, né, portas para mim foi um divisor de águas, que eu brinco. O trampolim tinha muita queixa, né? Trampolim, essa cama elástica gigante aqui. Eles tinham muita queixa de periostite, né? A famosa canelite, né? Entre aspas aí. E eu falava, gente, eu não sei o que mais que eu faço, que eu não aguento soltar canela de atleta, não aguento mais. E eu falei, bom, vamos pensar, o que está acontecendo? E aí eu fui para o ginásio, eu filmei o movimento e vi que os atletas eles não usavam os pés, eles não tinham uma boa ativação dos pés no momento de contato com a tela do trampolim. O que acontecia? Eles sobrecarregavam a perna e sobrecarregavam a coluna lombar. Então, o que aconteceu? Eu falei, bom, tá aí o caminho para eu trabalhar. E eu comecei a trabalhar a parte intrínseca dos pés dele, né? Já que eles não estão usando os pés, eles não estão dissipando essa energia de uma forma adequada, digamos assim, ou não estão distribuindo essa energia ao longo do sistema músculo-esquelético, deixa eu trabalhar e acordar os pés dessa galera. Então, eu comecei a fazer isso. Então, até circulei. Eu usei muito lápis embaixo dos artelhos, pedindo essa flexão dos dedos e ativando a musculatura intrínseca do pé. Eu usei muito essa banda de peso, potencializando essa ativação de perna e pé. Então, sempre eu tentar associar o lápis nos meus exercícios, né? Então, esse exercício eu estou ativando o adutor com o flex ring, eu estou usando a musculatura intrínseca do pé, eu estou ativando a cintura escapular com esse elástico e o atleta está fazendo uma flexão lateral e está associando a respiração também. Então, é um exercício super completo que eu consigo associar tudo, inclusive os pés. E esse artigo é fantástico, chama Footcore. Ele fala desse sistema dos pés, igual a gente tem o core no abdômen, eu tenho o core dos pés. E eu tenho todos os meus subsistemas conectados, a parte neural, os subsistemas ativos e passivos. Então, eu consigo trabalhar tudo ao mesmo tempo. É um artigo fantástico, chama Foot Core System, The New Paradigma, alguma coisa assim. Quem quiser pode me mandar uma mensagem que eu mando ele, eu pesquiso aí depois. É um artigo fantástico que, por exemplo, eu vejo muita questão de ter um entorse de tornozelo. Eu vou lá, pego o elástico, fico fortalecendo dorsiflexores, inversores, reversores, faço um trabalho mais dinâmico e os pés. Será que eu, como terapeuta, eu trabalhei os pés desse atleta de forma eficiente? Então, é um questionamento que eu estou fazendo também para vocês repensarem e para a gente trabalhar. Os pés têm músculos igual ao resto do nosso corpo. E as faces também, elas têm essa conexão desde a cervical até os pés. Então, a gente tem que abrir um pouco a mente e ter esse olhar diferenciado para os pés dos nossos atletas também. E outra questão, né, igual eu falei antes, eu gosto muito da terapia manual, é essa manipulação, né? Vamos supor, tem uma queixa em ombro. Eu não consigo tratar uma queixa em ombro
se eu não certificar que existe, que eu preciso ter algum ajuste na cervical, por exemplo. Aí eu estou soltando a musculatura, a parte miofascial, mas o atleta também precisa de um ajuste na cervical, um ajuste articular, ou ele precisa desse ajuste na torácica, ou na primeira costela. É impressionante a manipulação da primeira costela, o tanto que libera ADM de ombro. Então, a gente ter essa noção que é o tecido conjuntivo, a parte miofascial, mas eu também tenho essa parte articular. E a gente tem que saber avaliar e trabalhar essas mobilidades articulares. Por exemplo, uma queixa em ombro, eu preciso trabalhar a mobilidade da minha torácica. Se a torácica não está ajudando, esse atleta vai sobrecarregar a glenomeral. Então, eu ter esse outro olhar. E o sistema neural, o que é isso? Eu trabalhei, passei um monte de exercício, manipulei o cara, fiz a liberação miofascial, mas será que eu estou trabalhando o meu sistema neural? Será que eu estou fazendo esse floss neural? Então, a gente ter essa outra percepção e essa outra consciência de que todos os sistemas estão ligados. E eu tenho que ter conhecimento disso tudo para trabalhar. E eu trouxe exemplos de exercício também. Por exemplo, descarga de peso, né? Então, pensando no gestual esportivo de ginástica, pensando em todo esse alinhamento do membro superior, toda essa ativação de pelve, de adutor. Eu sempre busco exercícios que eu trabalho vários grupos musculares ao mesmo tempo. Claro que isso são os atletas, né, o alto rendimento mesmo. Estou pegando um atleta aqui de ponta, claro que a base, eu preciso, né, trabalhar outras vivências motoras antes de eu trabalhar um exercício mais elaborado. Então, aqui, por exemplo, parte de cintura escapular, exercícios que desafiam o atleta, né? Então, 4 apoios com joelhos no ar desafiando, cintura escapular desafiando o core. Aqui o disco de rotação, igual falei para vocês também, o atleta está girando o disco, fazendo essa ativação da espiral dos braços, da cintura escapular, que é um movimento, uma posição de leg pull que é super funcional aqui na ginástica. Outros exercícios também, pensando em cadeia posterior na bola, que é uma base instável, que eu gero mais com a contração muscular. Trouxe exemplo de exercício na prancha de molas, que vem do Pilates, que é um fortalecimento em posição alongada de cadeia posterior. Esse é um alongamento de cadeias, né? Então, eu alongo isquio, eu alongo quadríceps, eu alongo essa peitoral, essa região anterior do atleta. Exemplo de exercício de proteção articular de membro inferior combinado com escápula. Esse exercício eu trabalho o corpo inteiro. Estou usando lápis nos pés para trabalhar, igual eu falei, aquela parte intrínseca do pé. Eu estou potencializando a ação dos adutores com flex ring. Eu estou no Bosu, que é uma base instável, gerando com a contração muscular. E eu estou trabalhando uma posição de trampolim, que é o salto esticado, braços elevados, ativação de ombro, de escápula. Movimento aqui o disco de rotação de novo, é um movimento em plano combinado, de ombro, com avanço, com tronco. Então, é para a gente pensar, se o movimento, o esporte, ele é multidirecional, por que eu vou ficar trabalhando de forma unidirecional? Então, eu preciso pensar nisso quando eu for elaborar meus exercícios preventivos. E aqui em diversas modalidades, né? Claro que eu trouxe mais coisa de ginástica, porque é o que eu atuo diretamente, mas eu faço isso em várias outras modalidades. Aqui, exemplo do vôlei feminino na prancha de molas, basquete, né? Deslocamento lateral com uma resistência aqui, pensando em glúteo máximo, pensando em glúteo médio, com a bola, né? Uma parte mais funcional. Esse aqui é um exemplo da natação, um trabalho fantástico que a FIS da natação faz com os atletas. Teve uma redução importante de lesões no ombro, de 50% de dor no ombro. Trabalho de judô, né, de entrada de golpe, então consigo simular. Tênis, trabalhando essa cadeia cruzada, que o tenista exige muito. E aqui quais são as evidências, né? O que a literatura me traz de evidência de efetividade da prevenção? Será que isso existe mesmo, Mari? E aí eu trouxe alguns dados para vocês, né? Então eu trouxe aqui o FIFA 11 Plus, e essa revisão sistemática com meta-análise, ele investigou o efeito desse programa preventivo no futebol e reduziu em 39% as lesões, quando comparou o grupo controle, né, com o grupo prevenção. Então, assim, é muita coisa. E também diminuiu as 4 lesões mais prevalentes no futebol, que é a lesão de isquio,
quadril e virilha, joelho e tornozelo. E são números muito expressivos para o esporte, né? 60%, 41%, 48% de lesão no joelho. Então, assim, muitos estudos já trazem assim, olha, prevenir é eficaz. Então, a gente tem que ficar alerta a isso. Outro estudo no futebol, com jogadores de futebol, fez uma prevenção baseada em exercícios variados, né? Aqui tem algumas fotos, deslocamento lateral, o nórdico, né? O exercício clássico excêntrico de isquio. Então, também reduziu. E aqui pensando no LCA, que é uma das lesões que gera maior número de dias de afastamento para o atleta, os programas de prevenção em esportes coletivos reduziu o risco de LCA em 53% e também um programa preventivo focado no quadril, reduziu significativamente a incidência de lesões em jogadoras de basquete universitárias. Então, assim, se eu penso em lesões que geram tanto afastamento, eu também preciso prevenir. E como que eu vou fazer essa prevenção, né? Então, também pensando em exercícios multiarticulares, ó. Esse exemplo de exercício é um agachamento sumô, que eu recruto musculatura adutora, eu faço proteção articular de membro inferior. Esse atleta está puxando essa mola aqui para cima, fazendo uma rotação de tronco. Eu posso fazer variação de isometria, posso fazer dinâmico, eu posso pedir olho fechado. Enfim, aí cada um vai usar a criatividade também. Outro exemplo de exercício também, eu trabalho parte posterior, em posição alongada, em isometria, grande dorsal, ativando com glúteo, com a resistência das molas. Então, dá para fazer bastante coisa. Outras evidências também, né, essa revisão sistemática, eu trouxe para ilustrar em adolescente. Então, eu começo a prevenção nas crianças, né, a partir de 8 anos, 7, 8 anos, quando o atleta já entra para a equipe na ginástica, ele já começa a prevenção. O que eu faço? O que você faz, Mário? O que você passa para uma criança de 10 anos? Eu passo o básico, eu quero que ela comece a ter essas vivências motoras dos padrões ideais de movimento. Então, o que é uma ponte certa? O que eu tenho que observar? Aonde que eu ativo? O que eu tenho que fazer numa tensagem? Como que meu joelho tem que ficar? Então, como que eu ativo minha cintura escapular? Então, são exercícios mais básicos. E aí, eu também teve uma redução importante de 46% em adolescentes. Outra revisão sistemática com meta-análise também para determinar a eficácia da prevenção nesse grupo, né, de adolescentes, foi feita em esportes coletivos, futebol, handebol e basquete. Verificou uma redução total do risco de lesão de 40%. Então, isso tudo eu quero trazer para vocês, assim, tem muito dado na literatura, em diferentes modalidades e, inclusive, em adolescentes. E aqui eu trouxe os dados do meu mestrado, que eu defendi agora, no meio do ano, que foi a influência de um programa preventivo na incidência de lesões em atletas de ginástica artística e trampolim. Então, eu verifiquei uma redução de 59,7% na incidência de lesões e 53,7% nos dias de afastamento. Eu comparei um grupo que não tinha um preventivo específico com um grupo que tinha um preventivo específico ao longo de 5 anos. Então, esses aqui são números muito expressivos para o alto rendimento. Na ginástica, não tem artigo até o presente momento, né, na literatura corrente, que fala sobre o efeito da prevenção na ginástica. Então, se Deus quiser, meu artigo está encaminhando aí para ser o primeiro publicado e com esses números muito expressivos, né? Então, com esse programa preventivo que foi feito e teve números fantásticos, assim, eu fico muito feliz e orgulhosa de mostrar esses números. E aqui, estou aqui vendo o tempo, gente, tá encaminhando já, tá? O CORE na prevenção de lesões. Por que eu trouxe isso? O CORE, aqui já é o CORE centro do corpo, né? Não o CORE dos pés. Ele está diretamente ligado à prevenção de lesões, né? Isso, tem vários artigos que falam. Eu acredito que muitos entorses de tornozelo, às vezes, eles ocorrem no tornozelo, mas porque o tronco não estava legal e não conseguiu controlar, e aí o tornozelo acabou pagando pato. A mesma coisa com o joelho. Então, eu acho fundamental a gente trabalhar o core dos nossos atletas. Então, eu trouxe muita coisa que a literatura traz. Baixa capacidade do core aumentou o risco de lesão em coluna e membro inferior.
o tronco ele estável, ele auxilia na performance, ele melhora na altura do salto. No futebol, né, melhora a altura do salto vertical e 40% na força de extensores de quadril, melhorando o tempo no nado livre, na natação. Então, a gente tem que pensar nisso. Aqui é um artigo da natação, eu vou passar um pouquinho mais rápido por causa do tempo, mas esse artigo ele traz, foi feito um programa de estabilização lombopélvica com nadadores da equipe olímpica japonesa, de 14 anos de estudo. Eles verificaram uma redução importante na queixa das lombalgias com a aplicação do programa preventivo. E aqui é aquilo que eu já falei um pouco para vocês, né? O core, o centro do corpo, ele está em toda essa transmissão de força miofascial. Mas o que é isso, Mari? São as faces, são as eslingas musculares, são os trilhos anatômicos, tem todos esses nomes. Esse é o livro Anatomy Trains, ou Trilhos Anatômicos, do Thomas Myers, né? Então, eu trouxe algumas fotos para vocês verem, tudo conectado. Na minha prática clínica, eu tento pensar nisso, né? Então, se eu tenho meu corpo todo conectado, eu vou trabalhar dessa forma e vou pensar assim. Então, eu trouxe alguns exemplos de exercício dessa transmissão de força cruzada, né? Já tem um artigo do Sérgio Fonseca, acho que eu não trouxe ele aqui, que ele mostra essa transmissão de força. Ele fez um alongamento ou uma contração do glúteo, do grande dorsal, e viu uma contração do glúteo máximo contralateral. Então, foi um estudo em vivo aqui do pessoal da Federal aqui de BH e mostrou essa transmissão. Então, foi um estudo fantástico, recomendo muito a leitura. Então, eu trouxe exemplos de exercício que eu faço na minha prática mesmo, pensando na transmissão cruzada, ajoelhado, posição de 4 apoios, né? Ativar a escápula com o glúteo máximo contralateral. Aqui é a mesma coisa, mas em decúbito ventral. Parte de assoalho pélvico. Quem trabalha com atleta mulher, principalmente, tem que ter esse olhar diferenciado para essa interação de força, essa sinergia que existe entre diafragma, assoalho pélvico e transverso abdominal. Então, eu preciso pensar em exercício voltado para esse público. Ginasta tem muita incontinência urinária, atleta de vôlei feminino também. Então, vários artigos já falam nisso, então a gente tem que ter esse olhar diferenciado no alto rendimento para atleta mulher. E aqui evidências, né? O core. Será que existe aquele mito que o core eu só treino fazendo prancha frontal, prancha lateral? Ou será que eu consigo trabalhar o meu core de diferentes formas, né? Então, eu tenho esse artigo clássico do McGill de 2010 que ele fala e mostra essa ativação do core em diferentes posições e diferentes exercícios funcionais. Eu tenho que treinar na função do meu atleta. Eu ativo o core pra caramba fazendo agachamento, fazendo avanço. Então, a gente não quebrar esse paradigma de que core é só prancha, que não é. E aí saiu essa revisão sistemática aqui de 2020, fresquinha, que ele mostra, né, como que é a ativação dos músculos abdominais com peso livre, como que é essa ativação com, né, músculos com exercícios do core, exercícios clássicos. Então, eu recomendo bem essa leitura aqui, esse artigo aqui, ó. Estou indo para o finalzinho, tá, gente? Bom, técnicas, né? Na verdade, como que eu vou dizer? Movimentos, né? Então, assim, métodos de movimento. Então, queria trazer alguns para vocês que eu utilizo muito, que é o Pilates. Então, eu gosto muito do Pilates. Então, estou fazendo essa ativação de musculatura intrínseca do pé com ativação abdominal. Estou trabalhando o sistema visual também, né? Pedindo olhos fechados. Gosto de fazer muita ativação do sistema vestibular também. A yoga é um outro método de movimento que eu recomendo muito, vários atletas já fazem. Eu acho que trabalha o corpo de uma forma muito harmoniosa, trabalha corpo e mente junto. Vários atletas do alto rendimento fazem. E aqui eu queria trazer uma nova, né? Talvez para mim não é tão nova, talvez para alguns profissionais não, para outros sim, que é o gyrokinesis e o gyrotonic, que é essa mobilidade de coluna multidirecional, é um reequilíbrio energético. E deixa eu ver se isso é um vídeo, não. Aqui são só fotos. Mas depois quem quiser joga aqui no YouTube, gyrokinesis e gyrotonic.
Resumindo, é um método de movimento multidirecional. Então, o gyrokinesis, ele não precisa de aparelho, seria como se fosse o Pilates solo. Então, eu consigo fazer todo esse trabalho de mobilidade de coluna, numa bola, num banquinho. E depois eu tenho o gyrotonic, que são os aparelhos. Então, são aparelhos criados por um ginasta, ex-ginasta, e para ginástica nem se fala, os atletas de ginástica aqui na foto fazem esse método com uma amigona e parceiraça minha, que eu admiro muito o trabalho dela. Quem quiser pesquisar, chama Vanessa César, Vanessa com W e César com Z. Então, ela é instrutora, educadora desse método e é fantástico, né? Então, essa mobilidade multidirecional, planos combinados, respiração, para mim, assim, é um método fantástico que eu uso com os atletas da ginástica e vale a pena quem quiser pesquisar mais. E aqui eu trouxe para vocês o que eu acredito muito para a gente fechar, né? Que é o que seria, na minha opinião, um casamento perfeito para eu trabalhar no alto rendimento, que é a terapia manual, igual eu falei, seja ela a quiropraxia, a osteopatia, o Rolfing, que é aquela reorganização do tecido conjuntivo, com a parte de manipulação tecidual, seja ela manual, seja ela instrumental, seja ela através de ventosa, e depois eu reorganizo minha ação motora por exercício. Então, eu trabalho meu tecido e depois a ação motora com exercício. Seja ele qual método for, pilates, gyrotônico, gyrokinese, cinesioterapia. E aqui eu trouxe só para ilustrar para vocês. Quando a gente entende uma técnica, a gente sabe uma técnica, mas quando a gente entende um conceito, eu sei 1000 técnicas. Então, eu não quis trazer a pilates, a yoga, a gyrotônica. Usem o que vocês tiverem mais afinidade, ou usem tudo misturado. É só para a gente sair dessa coisa engessada e abrir um pouco a nossa mente, e cada um vai ter a sua visão de mundo. Eu trouxe um pouco da minha visão de mundo, do que eu faço na minha prática clínica, desde a parte de avaliação até a parte de prevenção, de tratamento, e eu acho que é isso, é a gente abrir a nossa mente para essas conexões do corpo, para vários movimentos, trabalhar sempre multidirecional, e é isso que eu acredito. E aqui, para fechar, tá, gente? Medidas de recuperação. Se eu estou no alto rendimento, eu também tenho que recuperar. E é uma das principais funções do fisioesportivo. Então, eu posso usar termografia para prevenção de lesão. O trabalho do fisiologista, aqui no clube eu vejo que é fantástico. Ele consegue medir a carga interna, média de percepção subjetiva de esforço, dor, fadiga do atleta, sono, humor. Então, o atleta está no platô, ele preenche o formulário todo dia. Se ele sai desse platô, o fisiologista já manda: galera, acende aí o alerta que esse atleta aqui está entrando em fadiga. Então, isso ajuda muito o trabalho do físio. Cria uma imersão. Se o atleta gosta, eu acho que tem que fazer. Mas aí tem que ter o cuidado com a crioimersão, não fazer depois do treino de força, né? A gente não, né? Vários artigos já falam que não é ideal depois do treino de força. O hipervolt, que é essa arminha que a gente usa muito para vascularizar o tecido, as meninas adoram isso. O Game Ready, que é o gelo com compressão intermitente, tem muito atleta que adora e gosta para lesão aguda, é muito bom para diminuir o edema. A massoterapia, o trabalho dos massos ajudam muito nós, fisioesportivos. Muitos artigos já falam dos benefícios da massoterapia. E a manipulação miofascial, né? Então, seja ela manual, né, que a gente faz no meio do ginásio mesmo, seja ela com ventosa, seja ela instrumental, cada vê o que gosta, o que sente melhor, seja ela através do rolinho. Já tem artigos que falam da mais para ativação, rolinho pós-treino para reidratação tecidual. E aqui, para fechar, quando a gente está com uma fadiga física ou mental, a gente joga água para fora dos tecidos. Isso pode levar a um mau alinhamento, alterar um padrão de movimento, pode levar a lesão aguda ou crônica, gerar dor. Eu tenho aquela esponja desidratada, que é essa foto aqui. Se eu jogo água, ela fica hidratada, ela fica maleável, e isso acorda com o corpo do nosso atleta. E o que a gente quer? O que espera? Sono, boa alimentação, que aí eu tenho uma boa qualidade da fáscia, eu tenho uma vascularização ideal, eu tenho deslizamento entre aquelas camadas da face de forma adequada, eu tenho uma boa conexão com o meu sistema nervoso central, que leva a uma boa resposta motora, eu tenho aquela transmissão de força adequada ao longo do meu sistema,
eu tenho esse efeito de mola, né? E aí eu posso levar a melhora da performance e prevenção de lesão, que é o sonho de consumo de todo físico esportivo, né? A gente quer isso aqui para o nosso atleta. E para fechar, né? Eu trouxe aqui para vocês possíveis fatores de risco, então eu preciso avaliar qualquer bom tratamento, qualquer boa prevenção, ela começa com uma boa avaliação. O raciocínio clínico, a evidência científica, a especificidade de cada modalidade, isso tudo vai ser muito importante. Pensar numa análise global e local, né, daquela lesão, daquela queixa, na transmissão de força, diversos sistemas de movimento. Nós somos profissionais do movimento. Quanto mais eu souber de movimento, tiver mais sistemas que eu souber de aeropilates, melhor, uma boa cinesioterapia. E medidas de recuperação, né? Recovery é super importante no alto rendimento hoje em dia. E melhora da performance e prevenção de lesão. É isso que a gente quer, o atleta bem, o atleta competindo, com saúde, ganhando medalha. Obrigada, desculpa por ter passado um pouquinho. Está aqui meu e-mail, quem quiser algum artigo, quem tiver dúvida, podem ficar à vontade. Os meu Instagram também. Mais uma vez, só queria agradecer pelo convite. Desculpa aqui, né, um pouco da correria internet aqui hoje, mas parabenizar vocês aí e obrigada mais uma vez, gente. Estou à disposição aqui para alguma pergunta, se der tempo. Mariana, nós que agradecemos, sua aula foi excelente, eu chamo de aulão isso aí, só elogios aqui no bate-papo, a gente adorou, a aula foi tão esclarecedora que nós não recebemos dúvidas, tá? Então, eu acredito que todos tenham ficado bastante satisfeitos com todo o conteúdo, com toda a sua explicação, e mais uma vez eu agradeço aqui em nome de toda a comissão organizadora da Infísio, tá? Tem uma pessoa pedindo para colocar seus contatos novamente na tela, você poderia colocar? Claro. Posso dar uma palavrinha, Mariana? Claro, professora, estou à disposição. Eu sou a Juliana, sou coordenadora do curso. Muito obrigada pela sua apresentação, né? Adorei. Você fala com uma clareza e com uma calma que dá vontade a gente sair daqui, entrar na tela e trabalhar junto com você. Muito obrigada mesmo, foi excelente a sua apresentação. Ai, gente, que bom que vocês gostaram, fico muito feliz. Espero ter mostrado um pouquinho assim do meu trabalho, do que eu faço aqui, né, com alto rendimento. Então, só agradecer mesmo a vocês aí. Nossa, foi fantástico. E a gente consegue enxergar, né, assim, a possibilidade da fisioterapia, né, nas diversas áreas, e foi muito importante quando você disse da integração da equipe, citando outros profissionais. A gente não trabalha sozinho, né? E você afirma e reafirma isso na sua apresentação, e eu acho magnífica essa possibilidade da gente trabalhar em equipe e o reconhecimento da nossa profissão,